É lindo ver o que Deus realizou e está realizando em vocês, né? Vocês fizeram esse casamento, né? Essa união. E, de fato, começou um ministério na vida de vocês. Eu acho muito profundo, né? Essa conexão. Desculpa, não tem como Não. não fazer essa conexão, né? Da questão do abraço, do lugar da oferta. Sim. E quando a gente olha hoje, né? Como símbolo profético mesmo do que acontece nas igrejas, quem está fazendo as orações são as crianças, né? É Que isso. estão debaixo da sua cobertura. É muito... Quando eu falo sobre ministério infantil, quando eu relembro quando nós fomos levantados, eu lembro da minha fala para a Aline, o ministério é seu. Porque ela era professora. E eu era um cara que eu não conhecia nada da Bíblia. E eu falava, eu só vou ser o seu auxiliar. E a primeira aula com as crianças, quando nós viemos, porque assim, nós não tínhamos sala. Nós ficávamos na calçada, nós ficávamos na nossa casa, nós ficávamos na cozinha, nós ficávamos em qualquer lugar, menos em uma sala. Primeiro o pastor falou para ele, num culto no lar, eu vou levantar vocês dois como líderes do Ministério Infantil hoje. Aí ele, sério isso, pastor, no dia 2 de abril. Aí eu falei para ele, uma coisa é você lecionar uma aula, outra coisa é você praticar isso falando do amor de Deus, é muita responsabilidade. E aí as pessoas falam assim, mas é para crianças, quem não ministra para crianças? Simples, né? Só que talvez até os pais, eles tenham o hábito de pensar, quando meu filho crescer, eu vou ensinar tal coisa. Por enquanto, deixa eles lá sendo enganadinhos, para não atrapalhar o culto. E desde que eu me entendo por gente na área de lidar com crianças, eu falo, desde o início. Sim. Desde ele ali bebezinho, você vai ensinar os princípios ali. Quando ele crescer, já não tem mais para onde. Porque onde o seu braço não alcançar, você não vai poder fazer mais nada. Vai ser naquele limite. Quando cria-se uma certa idade, uma certa independência, você não tem mais o que fazer. Então, o investimento, ele parte do Ministério Infantil, das crianças. Né? E aí fala, mas os maiorzinhos que leem, os maiorzinhos que cantam, Não, porque a criança, ela aprende mais através do exemplo, do que ela vê. Meu Deus. Então, assim, não adianta você falar, quando ela crescer, eu vou ensinar. E as crianças, geralmente, elas reproduzem tudo aquilo que os pais são. Os pais falam, como meu filho é difícil. Eu falo, mas ele é igualzinho, você tem os mesmos hábitos que você. E geralmente é assim. Então, quando ele falou, eu falei, paixão, isso é muito sério. Mas, eis-nos aqui. Primeira vez fomos se apresentar para as crianças. Quem está lá, o Isaac? Só o filho do pastor. Só o filho do pastor. Tranquilo. Eu não vou citar as outras crianças, mas assim, não que não tivesse um merecimento, mas eu estou dizendo porque alguém que estava para ensinar não sabia de nada. E quem está lá, o Isaac. Falei, o que eu vou falar para ele? O pai dele sabe de tudo. Se eu falar que a tampa dessa garrafa é vermelha, ele vai chegar em casa, vai falar, e quem vai ser cobrado? O Wagner. Por quê? Porque falou pro filho. Eu falei, E aí eu pensei, aí eu lembro que a gente estava conversando, a gente falando sobre obediência, porque não tinha muito o que eu falar, eu não sabia. E aí começamos a falar de obediência, desobediência e tal. Eu falei assim, olha, não sabia nem aonde estava na Bíblia, mas eu sabia que estava lá. Falei, teve uma galera lá que desobedeceu, Deus abriu Teve uma a terra. galera. Mas essas são as palavras que eu não sabia. Eu não sabia como falar. Eu falei assim, eu sei que Deus abriu, por que eu falei isso? Porque um culto antes, o pastor tinha ministrado sobre isso. E eu falei assim, então, abriu a terra e engoliu essas pessoas desobedientes e tal. Aí o Isaac chegou em casa e foi falar exatamente isso pro pastor. Pai, o tio Wagner falou que Deus abriu a terra e engoliu as pessoas. E aí o pastor fala isso no altar. Eu falei, meu Deus, no culto, no meio do culto. Só que assim, ele, graças a Deus, eu não falei uma besteira naquele dia, porque ele falou assim, nossa, filho, e até hoje as pessoas que é desobediente, Deus abre a terra e eles morrem, são enterrados. Então assim, eu falei, ufa. Mas assim, pra mim foi muito difícil. No começo, eu lembro,
quando nós saímos do Ministério Infantil da igreja de lá e viemos para cá, Sim. que aí foi o momento onde a gente falou, temos um lugar para as crianças, que era aqui, exatamente aqui, nesse espaço. Olha só. Aqui começou todo o Ministério Infantil. Conseguimos... Começou na calçada lá, na verdade. Não, assim, eu tô dizendo de meia, de sala Deus. sem perigo. Lugar sem perigo sim. foi aqui. Porque lá na igrejinha pequena nós ficávamos na calçada, do lado de fora. Sim. Dava um doce para eles e ficavam ali cantando, brincando. Tinha momentos que falava, nossa, tá muito frio. Colocava todos eles dentro do carro, levava para nossa casa. Os pais iam Nossa. buscar depois do culto. É lá. em casa. Buzinava, acabou o culto, porque a gente não tinha, não era? Sim. Não tinha transmissão. Então, como É. que sabia que acabava? Então, era só as buzinas lá e desce. Agora, imagina, numa casa que não podia... Assim, não é que não podia fazer barulho, eram outras casas. Então, assim, quando começou a primeira vez, tinham 5 crianças. 5 crianças, eu acho. A primeira vez que a gente se apresentou. E aí foi chegando. crescendo. Hoje nós estamos mais de 40 crianças, Deus. o Ministério Infantil, assim. Deus. Nítido, fácil, um domingo lá embaixo ter, 50, 60 crianças. Em 3 salas, 20 cada um. Então, assim, fácil, passa de 50. Mas naquele tempo a gente descia. Então, quando os pais desciam, todo mundo descia correndo. Passava na frente dos vizinhos. Então, assim, era muito complicado para ter esse momento. Então, quando as pessoas olham e vê o Wagner chorando porque construiu 3 salas, não é só 3 salas. Que É ninguém porque viu, nós né? sabemos o que nós Tem uma vivemos. história. E que para chegar nas 3 salas tem todo um tempo de oração, de busca, de luta para falar assim, olha, nós conseguimos. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos aqui e nós colocamos aqui na primeira vez, eu sentei na fileira de lá, aquela porta não fechava tanto, o vento batia, fazia um mega barulho. A gente tinha que brigar com o som, porque aqui não era acústico ainda. Então, assim, todo o volume, nossa igreja estava toda assim, se reparando ainda. Então, assim, era muito barulho aqui dentro. E aí nós ficávamos Nós aqui... ainda estávamos andando pela fé com o pastor Jason, porque ele falou, aqui vai ser uma igreja, gente. Só tinha o piso, só tinha o pegaram a piso, cara, né? Não né? tinha... As Sendo paredes eram... moldada. Uma era completa, a outra não. Então, assim, foi muito... Quando a gente veio orar e falou assim... E ele falou assim, ali vai ser a salinha das crianças. Eu falei, eu não tô vendo nada. Mas, fazer pela pela sua fé. fé, nós Pela vamos fé, ter a sala. né? Então, quando nós viemos ter aqui essa parte... Então, era uma bagunça. Tinha a porta ali, não tinha cozinha, né? Era só esse espaço. Ele falou assim, aqui vai ser a salinha das crianças. Eu olhei o espaço... Falei, pra quem ficou na calçada? Ótimo. Tá ótimo, fecha aquela porta ali. Então começou, antes de colocar o piso, aqui era concreto, a gente tinha os tatames aqui no chão. Passava o Wagner um pouco atrasado no culto, com uma televisão de 32 polegadas, no culto já quase começando, porque em cultos a gente colocava aqui a TV para tentar fazer eles pararem, para não atrapalhar. Só que também não escutava nada, porque todo o barulho do culto vinha para cá. Sim. Era Aí só a eles imagem. ficavam, aumenta o volume, tio, aumenta o volume. Aí, de repente, a pastora entrava e falava, "Xiu, demais." Aí, tudo bem, ok, passou o momento daqui. Mas também aqui nós tivemos muita coisa assim, nosso ministério fluiu. Eu entendi que o ministério não era da Aline, era meu também. Glória a Deus. Foi aqui que também a gente decidimos não trabalhar com desenhos. E quando que virou essa chave, tipo, eu também tenho um papel nesse ministério? Foi quando Deus falou comigo que, assim, eu não poderia tirar as crianças do culto. Eles estavam vindo para um lugar que eles precisavam ser ministrados. Então, quando eu estava nessa transição, a gente já era colaborador, então a gente já abria um culto, eu já tinha já um pouquinho... Não sabia muito da Bíblia, mas, assim, Deus, ele falou no meu coração simplesmente assim, se você quer ensinar, você vai precisar estudar. E aí foi um momento em que, assim, eu falei, peraí, as crianças que estavam... Então, quando nós viemos para esse lugar, já tinha aumentado a quantidade de crianças. Então, assim, eu tinha o Davi, filho do Loser, que ministrava. Eu tinha o Mateus, filho do Luan. Eu tinha o Isaac. Eu tinha a Luísa. Eu tinha algumas crianças que já tinham entendimento de Tinha Bíblia. uma base, né? Então, eu não poderia chegar aqui e não saber o que falar para eles. Eu tinha que estudar. Então... Aí foi o momento em que eu não poderia chegar aqui e falar assim, tá, pinta aqui, só para você não fazer barulho. Porque Deus falou para mim, não é isso que eu quero de vocês. E aí eu lembro como se fosse hoje, nós fomos na Conde, compramos um mega material. Beleza, nós fomos trabalhar aqui. Pergunta quando a gente usou esse material. Até hoje, tá do mesmo jeito embalado dentro de casa. Porque Deus falou, não é isso que eu quero. Meu Deus. Não é isso, vocês vão pegar a Bíblia, vocês vão trabalhar. E aí, foi esse ano passado, né, quando nós
Foi na última festividade que ele fez o teatro de Elias? Foi na última. Antes de tudo acontecer aqui, a gente ministrando alguma coisa, a Aline ministrando, e aí eu lembrava, eu já viajava nos teatros, eu falava, puxa, porque assim, a gente não tinha muito o que fazer. Sim. Então era apresentação Dia dos Pais, Dia das Mães, era isso, e eu falava, um dia eu vou fazer. Então, pra mim, não tinha aquilo, eu só sabia que a gente ia fazer um teatro de Elias. E eu lembro que eu comentei uma vez com o Luan, falei, eu queria um pano vermelho descendo do céu, assim, como se fosse o próprio fogo. Só que assim, não aconteceu dessa maneira, mas eu viajava nas coisas. Sim. E aí, quando a gente começou a trabalhar aqui, algumas vezes a gente ministrava, mas ao final da ministração, para ficar gravado, a gente dava o desenho. Só que eu soltar muito raso. É porque as crianças, eu falava para ele, as crianças, elas aprendem com o que elas veem. Sim. Então, não adiantava você deixar uma... Tinha que entender que elas eram crianças ali. Então, você tinha que transformar a Bíblia de uma forma mais lúdica, trazer para o dia de hoje, para a vivência deles, mas contar as histórias para eles. Sim. Então, aí a gente trazia fantoches, caixa contadora de histórias, né? E ia narrando para eles, aí o Wagner ficava prestando Eu atenção. não entendia. Essa parte eu não entendia. Mas nessa época, para voltar à sua pergunta da oração, já existiam as crianças. Começou lá, porque assim, quando nós estávamos no salão lá, o pastor, ele orava, mas às vezes ele chamava, então a Mari vai orar, agora vai ser o Gustavo. E aí ele começou a perceber que as crianças ficavam brincando. Então, para utilizar a criança, ele começou isso com o pastor, não foi o Ministério Infantil que surgiu isso. Só que quando eles começaram a orar, aí outro queria, e aí foi quando nós assumimos. Foi exatamente assim. Acho que teve 3 orações e nós assumimos. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escala, tem uma escala para que vocês cumpram essas orações, porque lá a gente não tinha como trabalhar com Bíblia ainda, nem ficar de ministração como é hoje. E aí eu falei para eles, vou colocar uma escala, então vocês cumprem isso. Então lembro que naquela época, alguns pais não queriam vir quando os filhos falavam, é minha escala, eu preciso ir ao culto. Então, o pai deu o testemunho, falava, olha, eu não ia vir hoje, eu vim porque meu filho quer cumprir a escala. Sim. Então, isso foi Coração, muito né? importante para eles. Então, continuou e a gente veio aqui, ministramos, a gente compramos uma Bíblia, comprei a Bíblia e tirei foto, coloquei no grupo, falei, galera, eu quero que todo mundo compre essas Bíblias. Isso já agora, né? Já aqui, no salão aqui. Aí, tinha momentos que a gente atrapalhava, ainda assim atrapalhava o culto aqui, porque a gente precisava trazer algum conteúdo para eles, espiritual. Assim como Deus falava com Wagner, falava comigo também, falava, a gente precisa trazer uma diferença na vida das crianças, já que Deus nos levantou assim. Como o pastor disse, não foi eu, não foi a pastora Carol que escolhemos vocês, foi o próprio Deus. Então, a gente precisa honrar aquilo que Deus nos pede. Aí, horas, a gente ia lá para a recepção, fechava o vidro, quando começou tinha o vidro da porta, né? Que não demorou ainda um tempo. Aí ficávamos lá, depois do vidro da recepção. Vamos ficar aqui. Só que lá ficava muito frio também. Nossa. Aí o pastor fez uma laje, ele improvisou uma laje de madeira em cima dessa sala aqui. E aí eram só madeiras e a gente subia com as crianças assim, correndo lá em cima. Eu falei, eu acho que isso vai cair. Eu acho que o único lugar que as crianças não ficaram na igreja foi no banheiro. O restante, gente, a gente já ficou em todos os lugares, os lugares. Assim, quando se fala de ministério infantil, me machuca muito. Quando eu vou em algum lugar e eu não vejo a importância do ministério. Sim. Então, assim, hoje eu entendo, e assim, não é demagogia o que eu vou falar, eu não sei se também é isso que Deus quer. Mas eu vejo o nosso ministério sendo talvez um ponto de partida para algumas igrejas. Sabe, quando Deus vai trilhar a partir daquilo que fazem. Porque quando nós ficamos aqui, a gente começamos com essa Bíblia, eu falei, por que eu tenho que ministrar com desenhos, com ilustrações, quando eles já podem entender? Então, nós compramos uma Bíblia disso, de uma cultura que pudesse... Então, veio uma mãe e falou assim, não vou comprar essa Bíblia não, porque minha filha já tem Bíblia. Eu falei, irmã, olha a minha Bíblia, não tem desenho. Aí ela folheou, ela falou, então eu vou comprar essa Bíblia. E aí, depois disso, ela deu o testemunho, ela falou assim, foi a melhor coisa que eu fiz para minha filha, foi ter comprado, porque eu perderia isso. Glória a Deus. Então, foi dentro disso que a gente começou a trabalhar com Bíblia. Eu lembro, o Isaac não lia, o Enzo não lia, então eles... O Enzo chorava para não ir conosco. Ele agarrava as pernas da Juliana, Juliana ia louvar,
né, com coral. Samuel também fazia isso com a Sueli, né? Aí eles corriam de nós. Ai, meu Deus. Agarravam na perna das mães dele, não. Aí eu ficava, vem, não. Eu, Aí nós começamos a trabalhar isso, porque assim, a nossa ideia, quando Deus falou no nosso coração e quando eu entendi o meu chamado de falar assim, não dá para ser só um auxiliar da Aline. Porque uma coisa, o que a Aline falou, é você ser professor dentro de uma sala. A outra coisa é você ministrar a palavra, a outra coisa é você viver o evangelho. Então, quando nós entendemos que a gente precisava trabalhar com a Bíblia, nós começamos a fazer o seguinte, a gente vai ministrar para que eles façam. E como nós vamos fazer isso? O Isaac falava assim pra gente, eu não sei ler ainda, mas eu quero ler. O Enzo, quando ele ministra na última festividade, ele não sabia ler. Quando a gente faz a nossa primeira festividade, o que acontece? O que todo mundo está esperando de uma festividade de criança? Ah, tá bom, vem alguém, vai contar uma historinha, um bonequinho, um palhacinho, uma coisinha. Todo mundo está esperando isso. Então, a nossa primeira festividade, a gente já veio para quebrar tudo isso. A gente veio para... Eu lembro como se fosse hoje, a gente chamou a Lívia, que era filha da irmã Beth, para abrir o culto. E a gente já tinha falado de salmos e ela veio e tal, fizemos. Então, assim, os louvores, as coisas, tudo pronta pelas crianças. A primeira festividade nossa foi tudo no playback. Eles com fone, o som saindo na caixa, cantando todo mundo com a igreja, mas não tinha um adulto cantando com eles. Para a segunda festividade, eu falei para eles, vamos aumentar o nível. Vamos ensaiar e vocês vão para o microfone, não vai ter playback. Não tem, os adultos vão tocar e vocês vão fazer. Para a terceira festividade, foram algumas crianças tocando. Então, nós vemos de uma crescente. Nossa, de entender que, tipo assim, não dá para a gente ficar vendo assim, a gente fala assim, o Ministério Infantil, eles são o futuro da igreja. Mas quando? Quando eles vão ser? Meu Deus. Eles vão ser o futuro da igreja quando eu ficar com um palhacinho mostrando para ele? Com um fantochezinho? Quando eu chamar todo mundo e falar, só imita aqui o tio cantando, dançando. Eles não vão ser. O futuro é o mais próximo do presente, né? Você Porque tá me está entendendo? acontecendo agora o futuro. Eu acho que o princípio de tudo é sempre voltado para a Bíblia. É a gente entender que quando a palavra diz, você é um escolhido, é a gente saber que existe uma escolha mesmo da parte de Deus. E quando nós falamos, essas crianças têm um diferencial, elas são escolhidas, é porque elas são escolhidas. Glória a Deus. Quem sou eu para menosprezar uma criança dessa? Meu Deus. Eu não tenho condições de fazer algo assim. Sim, Vai contra os princípios do que Deus tem para a vida deles. glória a Deus. Então, possa ser que muitas vezes os pais não entendam a desenvoltura, o que os filhos, essa escolha que Deus fez. Mas nós passamos a ver a competência deles. Olha, esse aqui tem um dom disso, esse aqui tem um dom daquele. E fomos trabalhando isso no decorrer do tempo. Quando se vê, vai haver uma festividade, não foi ali questão de um mês, de um dia. Até porque de seu uma esposo não semana. consegue. Até porque, ansiedade em pessoa. É Não uma sei. boa festividade. A gente passou aqui, mas eu já estou pensando na próxima. Eu já. Tô entendo. trabalhando já. Não seria assim, então, a gente primeiro precisa valorizar essas crianças. A gente precisa entender, olha, eles não estão indo lá para a salinha comer um lanchinho e Passar deixar... umas horinhas lá enquanto o pai cultua, né? Não é isso. Porque se você chamar qualquer uma das nossas crianças aqui e falar, você está com a oportunidade, eles mostram a oportunidade. Glória a Sim. Deus. Então, a gente entendeu isso primeiro. Eles são diferencial, eles são escolhidos, eles são capacitados pelo Senhor. Louvado seja Então, Deus. é a partir daí. Sim. Glória E a aí, Deus. quando foi que a gente estávamos eles? Quando eu falei para a Aline, já tem a Bíblia, eles já leem, vamos para o culto no lar. Vamos fazer culto no lar entre eles. Uau. Então, começou assim, o primeiro culto foi lá em casa, chamamos todos eles e começou, e você me traz uma palavra. Já falava, a gente, porque antigamente, quando a salinha era aqui, vinha mais pessoas dia de semana, mais os pais com as Sim, crianças. sim. Então, não dava para ficar. A gente tinha que trazer as crianças. Então, começamos aqui e era só eu e a Aline, quarta, sexta e domingo, até o pastor falou, chama mais gente, senão vocês não vão cultuar. Sim. Mas aí, quando a gente começou a trabalhar assim, ficou o seguinte, olha, vocês têm que ler, levem uma palavra. Você ministra, mas vocês vão com oportunidade. Então, a gente chegava lá, fazia o louvor, e aí cada um levava uma palavra do jeitinho deles, mas foi destravando. E aí, por isso que eu falo da importância e a falta que eu sinto do culto no lar. Porque destravou a mim Sim. e destravou as crianças. E é nítido Glória a isso. Deus. Caminho de desenvolvimento. Então, começou na casa de um, na casa de outro. Quando ia ver, nós já estávamos... Já todo mundo queria. Então, aí eu colocava lá, assim, no grupo dos pais. Olha, galera, daqui, um exemplo, janeiro, já falem
quero uma vez por mês. Então tinha gente que já falava, eu quero meu em dezembro, o meu eu quero... Que já se falava do para ano eles. inteiro, praticamente. Então tinha pais que não conseguiam fazer em casa por conta disso, porque já se esgotava os meses. Meu Deus. Nós paramos por conta da pandemia, Sim. mas fazíamos, e o culto no lar foi bênção, assim, eles destravaram, eles ministravam, Glória a eles Deus. tinham aquela coisa assim, que olhavam para mim e falavam, eu vou ministrar, mas eles não ministravam para a galera, eles ministravam para mim. E eu tentava disfarçar, tipo, gente, o culto é lindo, o culto é... Mas eles falavam mais assim, e aí é o que eu digo da importância paterna. Sim. Eu estava, enquanto a gente estava arrumando aqui, eu fui ali dentro e eu fiquei pensando, Deus falou no meu coração, a igreja em si, ela trazendo desde as crianças para os jovens, a nossa igreja, não só a nossa, mas a igreja brasileira, ela já não é muito mais firmada, muito mais avivada por conta dos pais. Meu Deus. Por quê? Isso, vou trazer para a escola. O filho, ele vai para a escola, ele estuda. De 10 pais, 2 chegam em casa e senta e pergunta e continua aquilo que foi. Ah, você é o A, E, I, O, U? Então, ó, é assim, incentivar. Ah, tem professor para isso, eles são pagos para isso e faz. É a mesma coisa da igreja. Dificilmente o que a gente ensina domingo, um pai para falar o que você aprendeu. Porque se a gente estiver fazendo uma heresia? E se a gente estiver contando a historinha do Chapeuzinho Vermelho? A criança ela vai ficar com aquilo absorvido, porque o pai não vai corrigir a Qual gente. que foi o tema? Porque assim, não é uma coisa aleatória. Existe todo um preparo. Hoje nós temos as pessoas que trabalham conosco e assim, existe uma escala, existe um projeto mensal. Olha, a gente vai adequar as faixas etárias, hoje nós temos as 3 salas, então os menores vão trabalhar determinadas coisas, o início da história, como nós trabalhamos a criação do mundo, agora vamos começar aí a Arca de Noé, o Wagner já vai determinando nos projetos, então todos nós falamos a mesma língua dentro do ministério. Deus. E precisa haver isso. E realmente é o que o Wagner falou. Um ou outro que pergunta, nossa, tia Aline, a minha filha chegou falando sobre isso, isso, e vocês estão falando sobre... São raros. Que demais. Porque para eles tá lá embaixo. Pergunta, vai ter salinha? Manda no grupo. Hoje vai ter salinha, mas só para dizer, você vai cuidar do meu filho lá? Pra se livrar, né? Desse... Se a intenção da sala fosse para falar assim, eu quero que meu filho faça porque eu tô acompanhando, seria legal. Mas assim, é só para tirar do culto. Eu vou dar um exemplo bem claro. Nós trabalhamos há 2 meses, junho e julho, nós trabalhamos sobre aliança. Então, cada domingo vinha alguém, trazia uma ministração sobre aliança. E aí eu comprei uma aliança de prata, coloquei no dedo de todos, né? E falei assim, expliquei sobre a importância da aliança. Eu falei assim, não é essa aliança. Eu falei assim, um casado ele usa. Isso não simboliza a minha fidelidade. Se eu tiver com ela ou não, eu sou fiel à minha esposa e sou fiel a Deus. Porque antes da minha esposa eu tenho uma aliança com Deus. Então eu só tenho um casamento porque Deus me deu. E expliquei toda essa questão. Falei assim, então eu quero que vocês usem essa aliança para que vocês entendam, na verdade, para que vocês não esqueçam que você tem uma aliança. Então, quando vocês olharem para essa aliança, talvez vocês, por ser crianças, talvez vocês não vão ter, peraí, mas, puxa, eu lembrei, isso aqui é uma aliança, a minha atitude precisa ser corrigida rápido, porque eu tenho uma aliança com o meu pai. Meu Deus. E aí algumas crianças, tio, mas eu vou usar no dedo. Eu falei, galera, peraí, vem aqui. Se vocês não quiserem usar nesse dedo, se vocês não quiserem, vocês usam no dedo se vocês quiserem. Aí me perguntaram, mas por que esse dedo? E aí eu fiz uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, que era um gesto assim, e que se você vai fechando todos os dedos, esse é o único dedo que não se separa. Quando a gente faz assim, você não tem força para separar o dedo. Você pode separar esse, Verdade. você pode ir separando, mas quando você junta apenas esses 2 dedos, Que demais. você não separa. Então, assim, Deus não escolheu esse dedo aleatório para colocar uma aliança. E eu expliquei sobre isso. Falei, vocês não quiserem... O dedo é o que menos importa. Vocês podem usar nesse. Algumas, como eles são adolescentes, eu falei assim, vocês podem talvez ir lá e falar assim, alguém vai falar, mas você está usando isso porque você está namorando. E aí vocês respondem, eu estou sim, com um compromisso sério com meu pai. E aí eles aplaudiram, porque eles não esperavam isso de mim. Eles achavam que eu daria qualquer resposta. Mas o porquê que eu falei isso? Porque de 20 crianças que eu dei aliança, talvez 4 estejam usando. Aí eu te pergunto, quem é mais o responsável? É a criança que foi ministrada e não está usando, ou o pai que não perguntou o porquê que aquilo estava acontecendo? Não acompanhou também, né? Porque cabe teria, bem essa situação, é o mesmo da escola. Os pais, muitas vezes, eles querem transferir aquela responsabilidade para o professor. Sim. Você vai educar. Não, a educação ela vem de casa. Nós vamos ensinar. É a mesma coisa aqui.
E não adianta eu, Wagner, as tias sementinhas ficarem 2, 3 horinhas ali no culto, enquanto eles vão viver uma vida inteira, um dia inteiro com os A pais. semana inteira com os pais. Eles voltam para o próximo domingo. Sim, pensando, né, gente, assim, eu acho que é muito legal toda essa virada mesmo de visão, de cosmovisão, né, de como trabalhar com essas crianças, de como ministrar elas de uma forma tão profunda a ponto de ela estar olhando para si mesma, examinando, olhando a questão da aliança, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, até para deixar para todos que estão nos ouvindo, né, quando vocês mudaram essa metodologia, né, foram para um lugar, né, de ser culto mesmo, de ir na alma, exemplos, né, qual foi o exemplo, qual foi a situação que vocês vivenciaram nesse período todo, assim, que mais marcaram vocês, assim, falou, putz, estamos no caminho certo, olha isso, olha o resultado, olha esse fruto. Eu vou falar de alguns e aí eu deixo a Aline falar delas, mas assim, eu vou citar por etapas do que aconteceu na nossa vida. Quando nós começamos esse culto no lar, e nós viemos para talvez a terceira festividade. Quando venha para a primeira festividade, que eles vão cantando, e aí eu lembro que o Murilo, a Carol, a minha filha, o Isaac, ele canta na primeira festividade com playback, mas na segunda ele já está tocando, e o Robert. Quando eu entendo que aquilo que nós estávamos fazendo está gerando fruto, como pais espirituais, é quando eu olho para o Mateus e ele fala assim, e eu falo assim, eu quero que você cante. E o Mateus, para quem conhece ele, tanto os pais, as pessoas da nossa igreja que estão nos ouvindo, ele é muito tímido. Se ele puder, ele se esconde dentro do bolso do pai dele. Sério? Ele é muito tímido. Uau. Ele não tira foto sorrindo. Eu ainda vou conseguir tirar isso. Consegui fazer muitas coisas, mas eu ainda vou conseguir. A última foto dele estava sorrindo. Mas eu vejo o Não, Mateus pra dentro. entendendo o que é uma paternidade, de falar, eu tô com você, eu te apoio, não é assim, mas tá bom, mas a gente vai corrigir. Se não tá bom, eu não exponho, eu sento e converso. E aí a gente vamos fazendo. Então, assim, ele tem uma admiração por nós de uma maneira que, assim, depois dos meus pais são vocês. Então, assim, o que eu falar tem o mesmo peso que o pai dele. E aí eu começo a entender isso. Eu começo a ver o Murilo fazendo isso. Aí eu começo a ver o Isaac já, né, por natural, já tocava bateria. Mas aí eu vejo o próprio Gabriel, do irmão Santana. Sim. Quando eu falo na segunda festividade, falo assim, olha, a gente precisava... Tem alguém tocando, você não quer fazer alguma coisa? Então ele fala assim, eu queria tocar a bateria. Eu falei, não, bateria não, toca outra coisa. O que você queria? Ele falou, eu não gosto de baixo. Eu falei, tá bom, então vamos fazer alguma coisa. Vou falar com o Rai. O Rai dá, com certeza o Rai vai dar. E aí eu falei pra ele, eu queria tocar violão. Aí é tão gratificante porque eu comecei junto com ele. O Rai dava aula pra mim, pro Gabriel, pra Carla, pra Lana, pra algumas crianças. E de todas as pessoas que começou, só quem continuou foi o Gabriel. E eu não toco violão, porque eu parei. O Gabriel tocou. Hoje o Gabriel faz a festividade. Hoje o Gabriel toca no louvor da igreja. Hoje o Gabriel continuou estudando porque ele quer crescer. Então, para mim, isso é muito gratificante. Conforme qualquer outra ministração. Quando eu quando eu falo muito sobre paternidade, e eu vejo a importância que o pastor tem para mim quando eu ministro. Então, se o pastor não está... Tá ok, mas quando o pastor tá, para mim é quando eu falar assim, puxa, meu pai tá me vendo. Glória a Deus. Sabe a importância de assim, porque assim, eu tive um pai, mas meu pai não era tão participativo na minha vida. Então, não vou abrir aqui tantas coisas que eu passei, mas meu pai nunca foi aquele homem de estar, de me acompanhar, de me levar na escola, enfim, nunca foi. Então, quando eu ministrando, eu vejo o pastor cultuando quando eu estou ministrando, tem uma importância assim, não porque eu quero que ele me veja, mas assim, eu como filho, eu tenho meu pai tá me vendo. Independente se ele fosse me corrigir ou fosse me elogiar, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que o meu pai está na casa. Entende? E é o que eu faço com as crianças. Quando nós começamos o trabalho no culto no lar, eu lembro de um culto em que o Mateus ia ministrar e eu ia trabalhar nesse dia. Mas eu não quis falar para ele, para não travar o ministério dele. Sim. E aí no dia que chega o dia da ministração no culto no lar, o Mateus está procurando. E aí a Aline fala, ele não vai. Ele ministrou, mas não era a mesma empolgação. Ele falou, tia,
o tio não vem? Aí eu falei, não vem, Mateus. Hoje ele foi trabalhar, então ele não vem. E é o que o Wagner falou. Eu acho que não existe um momento específico, mas a gente vê o crescimento de uma criança como o Enzo, como o Mateus, como o Gabriel, que é muito tímido também, mas ver eles reconhecendo que existe um dom e que eles foram escolhidos, isso para nós já é gratificante. Então, esse ministério que chama Sementinhas, a gente já começa a ver os frutos. Glória a Deus. Não são sementinhas, são os frutos já daquelas sementes. Louvado seja Deus. Né? Hoje nós temos crianças que é o que eu falei, se der oportunidade eles vão ministrar. E eu falo muito assim, que o Wagner, ele está mais à frente disso. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas o Wagner tem um chamado de pastor, ele vai ser pastor, você também é pastora. Eu, hoje, não penso que um pastor, necessariamente a esposa dele seja uma pastora. O que eu entendo é que eu tenho que entender um chamado, uma escolha que Deus fez perante mim, Ele me escolheu, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família, e saber o que Ele preparou para mim e o que Ele lá naquele renovação de alianças que Ele falou para mim, eu vou te dar e você vai ter que cuidar. Então, eu entendo que o meu ministério é tudo aquilo que Ele me dá, inclusive o Wagner. Quando eu orei, eu quero, Senhor, uma pessoa que seja temente a Ti. Eu nem pedi um pastor, mas Ele me deu um pastor, porque ele dá muito mais do que a gente possa imaginar. Porque antes o Wagner ser fiel a mim, ele vai ser fiel a Deus. Antes dele ter um temor em me machucar, ele vai ter um temor de ver, de mostrar para Deus o que ele está fazendo. Então, assim, muitas vezes as crianças vão olhar como referência de ministração, de tudo. E isso, para mim, não implica em nada. O Wagner. Porque esse é o chamado dele. O meu chamado é aquilo que o Senhor fez, a glória da segunda casa. Hoje eu tenho uma família de verdade. Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamentinho pequeno que eu pedi para Deus, pode ser assim pequenininho, desde que eu não paguei um aluguel. Hoje eu tenho uma promessa cumprida que é a Giovana, que veio na nossa vida depois. Então, assim, eu tenho que entender todos... Eu tenho um cargo de muita responsabilidade que eu sei que não foi por mérito meu. Eu sei que é o Senhor que me capacita todos os dias. Então, eu tenho que entender que o meu ministério é tudo isso. É o meu casamento, primeiro de tudo, porque Ele restituiu, Ele deu a glória, trouxe a glória da segunda casa para minha casa. É o meu apartamento, é a minha filha, as nossas filhas, o ministério infantil e o meu trabalho. Aleluia. E eu reconhecendo isso, a gente nunca vai ser 100% em tudo. Mas nós vamos ter que entender que a gente vai ter que se desdobrar aqui, porque Deus deu tudo isso. E Ele pode dar muito mais. Sim. A gente vai ter que saber administrar. Mas se eu classificasse para você um momento, foi o primeiro retiro. Foi algo que, assim, é surreal contar. E só quem estava ali, por mais que as pessoas possam acessar o Instagram da igreja, possam ver fotos, vídeos, possam se emocionar, mas quem estava ali foi algo que, assim, um marco na vida de cada um que estava ali. É um momento em que a gente vai para um retiro com um pensamento de que... E surgiu como? Antes de a gente fazer um retiro, o pastor convidou as nossas crianças para ir para um retiro. Né? Para conversar de outra igreja. Só que assim, nós não poderíamos ir, seria só as crianças e tudo mais, então os pais ficaram meio assim. Aí eu falei, peraí. Se as nossas crianças poderiam ir para um retiro, por que nós não fazemos o nosso retiro? Sim. O que eu e a Aline sempre fez? Assim, nós sempre respeitamos a hierarquia do pastor Jaso e da pastora Carol. Temos eles como nossos pais, andamos debaixo da nuvem. Só que assim, o nosso ministério precisa fluir além disso. É claro, não passaria por cima deles, mas assim, é uma situação que nosso ministério não pode ficar, nosso ministério, pastor, eu posso? Não, quando eu vou falar algo, eu e a Aline já entendemos, já vimos todas as coisas, os prós e os contras, então vamos sentar com eles para falar. Então não é que não tem como ele não falar, então a gente já vem com uma proposta de pronta. E aí foi quando nós sentamos, falei, pastor, vamos fazer um retiro. Porque se o senhor chamou isso, vamos fazer, a gente conversa, o senhor vai com a gente, vai estar os líderes e os pastores.
O pastor aceitou, a gente alugou uma chácara, fizemos, chegamos de manhã, ministrei uma palavra, deixamos eles o tempo livre, aí quando foi à noite foi o Marco. Fizemos uma roda e começamos um período de adoração. Uma palavra muito breve e um momento de adoração. E adoração é adoração, e o Espírito Santo tomou. De todas as crianças que foram ao retiro, nenhuma ficou de pé. Uau. Meu Deus. Desabaram e choraram. E a presença do Espírito Santo era assim, como diz, né, era palpável. Glória a Deus. Porque quem não estava ali, como eu, pastor, a gente estava preparando o lanche deles, aí eu fiquei assim tocada, e aí o pastor olhou para mim e falou: Aline, acho que é o momento de falar para o tio Wagner parar, para as crianças virem lanchar. Aí o pastor olhou para mim, eu já estava chorando, eu falei: eu acho que vai ser impossível. E aí, conforme o pastor foi caminhando em direção a eles, começou já a falar em línguas. Uau. E aí se debruçou junto com Isaac, começou a chorar. E ninguém conseguia... Nós não conseguimos ter uma ação. Nós entendemos ali que era o próprio Deus, não éramos nós. Aleluia. Nunca foi por nós, nunca foi sobre nós, nunca... É tudo direcionado por Deus. Hoje, se a gente tem um planejamento, se a gente tem um assunto a tratar, é aquilo que Deus coloca no nosso coração. Não é a Aline e o tio Wagner. Não, não é. Glória a Deus. E nesse momento que o pastor também não conseguia parar, e nem nós, e nós olhávamos um para o outro e a gente não sabia o que fazer. Aí nós olhamos e falamos, a gente já sabia que eles eram especiais, agora então Sim. E é aí, declarado pelo Senhor. esse seria o momento em que eu falava assim, eu classifico como o divisor de águas quando a gente entende, estamos no caminho. Sim. Porque através do primeiro nós vamos para o quarto, ano que vem nós vamos fazer o quarto. E o que é mais gratificante é que as pessoas vão vendo e falam, eu quero ir. Eu quero mandar meu filho. Sim. Então, assim, eu Eu falei quero isso ir. para Aline. Eu falei isso Eu para também. Aline. Eu falei assim, Aline, vai chegar um momento... Hashtag Vai chegar leva um momento. nós. Falei, vai chegar um momento em que a gente vai ter que alugar uma chácara muito maior, porque outras igrejas irão ser inseridas para esse projeto. Eu creio. Porque assim, nós começamos com algumas crianças e teve tudo aquilo. Então, quando os pais veem aquilo, falam, puxa, o ministério é sério. E aí, quando eu pego as nossas crianças e levo numa festividade, você leva lá um palhacinho ali, uma coisinha ali. Eu não estou falando que não deva. Só que assim, se eu pudesse dar um recado e se tivesse líderes e pastores de outra igreja ouvindo isso, eu diria, invista no ministério como ninguém investiu. Sim. Então, assim, pegue Bíblia, pare com esse negócio de tirar as crianças da igreja. Pare de pegar... Porque, assim, as pessoas falam, um dia eles vão ser obreiros. Quando? Quando eles saírem da igreja? Meu Deus. Quando eles virarem jovens e eles sentarem lá para cultuar e não terem um direcionamento. Porque, assim, o ministério infantil, ele, querendo ou não é que é o ministério mais importante ou é melhor, mas, assim, o ministério infantil, ele é tratado, ele tira do culto e você senta frente a frente com a criança todos os domingos. Então, você consegue extrair desse e daquele e você vai trabalhando porque é contato. Quando eles passam a ser jovens, eles sentam e vão cultuar. Eles têm uma liderança, eles têm um momento com eles, mas, assim, todos os cultos é eles e as crianças. O líder não consegue ficar, peraí, deixa eu ver se você está cultuando, deixa eu ver se você está me entendendo, Sim. deixa eu ver se você Você está no celular. recebendo essa palavra, Por né? quê? Porque todos, tanto o líder quanto a criança, ela precisa, o jovem, ele precisa ser ministrado. Então, o crescimento vai depender apenas dele. O líder, ele pode tirar o máximo, mas se o jovem não quiser, Se ele, ele se vai- fechar para ele vai aquilo, parar. Sim, com É certeza. por isso Aí- que começa do ministério das crianças, né? Não o ministério infantil, mas das crianças. O princípio todo parte dali. Sim. Sim. Então, quando eu entendo que se você quer fazer um bom obreiro, começa aqui. Esse é o meu Total, palavra. total. Você quer fazer um bom pastor? Começa aqui embaixo. Você quer fazer um bom líder? Começa ali. Sim. É o que eu falo para eles. Vocês querem um dia estar ensinando alguém? Então, sentem, aprendam, Aprender. para que amanhã vocês façam. Meu Deus, glória a Deus. Hoje, tem crianças que eu estou ministrando e tá lá com um caderno e uma caneta, Sim. anotando o que eu falo. E eu me sinto constrangido quando eu vejo uma criança fazendo isso. Por quê? Ah, é bobeira? Não, para ele é muito importante, como é para mim quando eu anoto as ministrações. Aí, eu falo para eles, olha, vocês têm que ofertar, a gente ensina sobre as coisas. Então, quando eu trago o retiro e eu vejo as crianças adorando, eu lembro de uma visita que nós fomos fazer lá em, não sei se foi Suzano, ou se foi Guarulhos, foi só homens, estava tendo um culto de mulheres aqui, foi só os homens. E quando no meio do culto,
eu lá adorando, chorando, quando eu abro os olhos, tá o Mateus e o Isaac prostrado numa outra igreja, outro louvor, caído, chorando, e as pessoas tirando foto, mas por quê? Porque talvez seja, é uma criança, pra gente é normal, porque eles vivem isso, mas para eles não é. Sim. Então, o que a gente entende? Eles vivem aqui. Eles têm essa questão aqui. Sim. Quando a gente chega no domingo, tem alguma criança que fala, tio, meu dízimo. Tio, minha oferta. E aí eu falo, meu Deus, tipo assim, eles estão entendendo. Enquanto, nossa, é uma luta, os adultos entender o que é honra, o que é devolver. E eu ministro para eles, para as crianças, a seguinte frase. Se você sair de casa com a sua oferta, se você pegou um dinheiro, você colocou no bolso e falou, vou devolver para Deus, o que é primícias é de Deus. Então, você chega e não espera eu ministrar a oferta. Entrega. Porque quando você sai de casa com uma oferta no seu bolso e você está esperando alguém abrir a Bíblia e falar que é a hora da oferta, essa oferta nunca foi de Deus. Essa oferta, você está sendo movida por alguém que está falando alguma coisa. Agora, se você sai de casa, mas o gasofilaço não está ali, tá ok, procura, entrega para o pastor, faz, porque se é de Deus, entrega. Não, tá bom, eu tô com essa oferta aqui, ó, vou deixar aqui. Se o pastor não falar, você volta com essa oferta. Então, por que era de Deus? Não era de Deus. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Você me entende? Deus, então, assim, o nosso papel e o que eu falo para as meninas não é ficar aqui. Nosso papel, eu falo para as meninas, olha, não é você tirar as crianças do culto, mas é você fazer eles serem o futuro da igreja. Sim. Porque o dia que eu virar para essas crianças e falarem assim, não dá mais vocês no Ministério Infantil, eu já entendo que vocês estão evoluídos, não é para ser do Ministério de Jovens. E não é que eu estou dizendo que eles vão pular o Ministério de Jovens, não é isso. É que eles vão estar no Ministério dos Jovens, mas a cabeça deles vão estar sendo líderes, vão estar sendo obreiros, vão estar abrindo culto e voltar ao que a igreja começou. Porque quando eu entrei, a igreja tinha jovens abrindo culto. É isso. Na verdade, e por que hoje não está? A nossa igreja, o espírito dela é jovem. Super. Nós temos pastores jovens, né? Pastor Josan, pastora Carol, pastor Willy, pastora Lude, são pastores jovens. E a maioria da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, são os jovens. Sim. Só que é isso que nós precisamos entender. Existe um propósito. Por quê? Porque o pastor Jason, tão novo, ser escolhido, ser levantado, pastor, ser transformado, porque é a transformação. Por quê? Total. Existe um propósito. Sim. E é muito legal ouvir todas essas experiências, assim, que de fato incendeia o coração, né? E eu fico me perguntando, porque nós estamos falando de um tempo que a gente fica com essas crianças, com esses adolescentes, de um domingo à noite, e que o resto da semana, né, eles são bombardeados, influenciados por várias outras didáticas, metodologias, né, que estão envoltas no mundo. Então, assim, não dá para ficar, de fato, desenhando enquanto você vai para a escola e tá tendo livros lá ilícitos sendo entregues para o seu filho. As redes né? sociais também. Redes sociais, né, fazendo tudo isso. Que Então, qualquer um deles, qualquer Exato. faixa etária consegue buscar isso. Então, de fato, com certeza. preparando jovens, crianças, adolescentes de caráter cristão para não só domingo à noite, mas para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eles estarem atuando e sendo, de fato, obreiros do Senhor. Nas suas escolas, nas suas creches, enfim, né? Quando você pega uma criança de 12, 13 anos e que faz, de fato, rigorosamente um jejum de Daniel, você não consegue olhar para ele e falar assim, você é qualquer um. Meu Deus. Você é só uma criança, Você né? é só uma criança. Quando você faz uma festividade, eu trago a importância de uma roupa, de um cumprimento, porque eu falo para eles, é o que eu mais cobro deles. Porque quando eu olho para outras igrejas, no status, seja nas redes sociais que você olha, ali tá em uma salinha toda pintada, toda de brincadeira, de puff, é bacana. Só que assim, a nossa mente precisa ser renovada. Você precisa mostrar para essas crianças que eles não é só uma criança na igreja, onde o pai está cultuando. Tem a Muito importância das deles, crianças que ficam lá embaixo, eu posso provar isso para vocês, que quando chega em casa, com certeza, tem mais estrutura do que o pai, biblicamente falando. Meu Deus. Consegue mostrar para o pai, pai, é esse o caminho que você tem que andar. Porque a gente relata, testemunhos tem muito, vivos. desabafo deles, né? Com a gente falar...
tia, vocês precisavam ministrar minha mãe ou meu pai, porque eles fazem isso e não é legal diante de Deus. Então, assim, a gente olha e fala, olha, Jesus. mas cada um vai colher o que está plantando. Quando toda vez que a gente vai fazer jejum de retiro, a gente faz um período. Sim. Já fizemos uma semana, já fizemos 20 dias, fizemos o jejum de Daniel, tiramos um mês, cada um faz da maneira que faz. Mas eu já vi pais falar assim, filhos chegarem para mim, meu pai falou que não vou fazer não. E eu não vou cobrar, eu não posso falar, Sim. você é obrigado a fazer isso com seu filho. O nosso papel é mostrar para o seu filho que ele pode fazer o que você, como pai, não está fazendo. Meu Deus. Você está me entendendo? Sim. Porque quando um pai chega para mim e fala assim, meu filho não vai fazer, é porque ele próprio não faz o jejum. Porque se ele vê a ele fizesse limitação. o jejum, isso seria natural na vida do filho. Oh, meu Deus. Quando Tô todo um arrepiado. pai tem uma vida de oração dentro de casa, o filho vai ter uma vida de oração. Sim. As crianças que oram aqui, não é porque elas querem se aparecer, até porque elas não têm isso. Eu lembro de uma cena quando uma criança estava orando, tinha 5 aqui esperando. Descer do altar. Ele foram as desce do primeiras. altar, essas 5 vai e abraça. Aí eu lembro, a gente volta na importância do abraço. Porque não era porque ele orou bem, orou mal. Era por falar assim, você foi mais um que conseguiu vencer isso. Glória E a é o que Deus. você falou, Gustavo. Às vezes, o pai, essa briga do que nós ensinamos, do que eles vivem, o que eles vivem do reino e o que eles vivem no mundo, o que o mundo apresenta para eles. Então, assim, talvez eles não possam fazer um jejum, mas o que o mundo apresenta para eles está tudo ok. Sim, tá tudo bem, né? A conduta, o agir, Para os fazer, pais né? é normal. É normal, porque o mundo de hoje está perdido mesmo, então é normal. Não é normal. Não é normal. Sabe que eu lembro muito de um versículo, né, que diz que assim, nos últimos dias os filhos se converterão aos pais, né? E eu creio que é isso que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, que os filhos, de fato, estão sendo sinos de Deus, assim, para o despertamento dos pais, assim. Eu vejo muito fortemente, assim, glória a Deus, gente, glória a Deus pela vida de vocês. Assim, é o que eu vivo falando para a Aline, não é nós. Não somos nós. Deus, eu repito a falar que, assim, quando nós fomos levantados, eu falei, o ministério é seu, porque eu não tinha. Então, quando acontece isso, eu vejo o próprio Deus ministrando nossos corações, eu trago por uma questão de entender, peraí, Deus está ministrando, Ele está nos capacitando, eu estou vendo o fruto, mas eu vou me acomodar ou eu vou andar? Sim. E aí nós resolvemos andar. E aí foi quando eu falei para a Aline, eu falei assim, olha, nós já fizemos culto no lar, nós já fizemos arrecadação, nós já trabalhamos com festividade, fazemos retiro. Para algumas igrejas nós somos espelho, outras pessoas... Tanto é que no nosso retiro tem 5 ou 6 crianças de outra igreja que participaram o ano passado, que querem participar e que cada ano vem uma criança a mais para viver esse momento. Eu falei, peraí, então, calma aí, nós estamos no caminho certo? Eu falei, Deus nos dá estratégia. Então Deus virou e falou assim, orfanato, trabalhe em orfanato. Então, nós estamos procurando um orfanato para trazer esse trabalho com as crianças ou pegar esses melhores... Até porque, assim, não dá para trabalhar com todos. Pode até falar, procure vocês, e aí vocês direcionam eles. Porque, assim, deixa aí, né, alguém que tenha um orfanato, que tenha alguma coisa. Chama Porque a gente aí, pelo amor de Deus. O que nós queremos é o seguinte, é implantar um trabalho com as crianças. Porque, assim, por mais que a gente fique um domingo, a outra semana toda é com os pais. Só que muitos... E eu não precisava nem pedir isso como testemunho, mas isso é fato no nosso cotidiano. Muitos pais são só aqueles que trabalham, chegam em casa, trazem o alimento, dão uma roupa, mas não são participativos. Sim. São muito ausentes. Então, o nosso objetivo é trazer um orfanato, levar essas crianças para que eles entendam até a dicção, o entendimento de crianças que não têm pais, que foram rejeitadas, que os pais morreram, por algum motivo estão lá. E que estão vivendo em um lugar que não tem uma família. Para eles poderem valorizar e ter um entendimento de uma família. Aí a gente vai voltar lá no texto de Lucas 15, do filho pródigo. Nós temos hoje na igreja 2 tempos do filho pródigo, que saiu, e do filho que está na casa, que não é maduro ainda. Nós precisamos ter o entendimento quando nós vamos acordar, porque nós estamos na casa. E quando nós vamos ser o filho maduro? Porque nós estamos, muitas vezes, cobrando muitas coisas que já é nosso, que é o nosso papel.
Você entende? Uau, sim. Nós estamos dentro da igreja quando Deus abençoa o Gustavo e eu fico, mas por que Gustavo? Meu Sim. Deus. Deus, eu dizimo, eu faço, mas às vezes não precisa ser pedido, você só precisa agir. Sim. Você só precisa ser aquela Sim. pessoa que deixa fluir. E aí eu falei para a Aline, nós precisamos, porque senão vai chegar um momento em que vai alguém fazer e a gente vai fazer, mas por quê? E aí Deus vai virar para a gente e falar assim, filho, tudo que é meu é teu. Você é o filho pródigo, você é o filho mais Aleluia. velho, que não Deus. entendeu o que está acontecendo. Então eu falei, Aline, nós precisamos fluir para trazer um entendimento para essas crianças que, olha, às vezes eu desrespeito o meu pai dentro de casa, às vezes eu sou mal criado, eu não faço, eu não aconteço, enquanto tem muitas crianças que queriam ter uma família dentro de casa. Meu Deus. E aí eu falei, o meu desejo hoje é que a gente consiga trabalhar isso talvez até novembro, para que a gente chegue no retiro e ele esteja com o coração Ego, porque aberto para eles às poderem vezes, receber uma porção a gente nova. está ali planejando um retiro, nos últimos dias aí chegam alguns pais, ai, leva meu filho no retiro. Só que eles não conseguem entender que é todo um trabalhar, é todo aquele ano trabalhando algo nas crianças que venha ser tocante para elas, que Sim. venham acrescentar algo para elas. E aí sim vai para um retiro. Sim. Ainda neste momento eles não conseguem entender que é algo especial para eles. É algo para eles transbordarem aquilo que eles viveram o ano inteiro. E a questão não é o retiro em si. Porque, assim, quando se fala no retiro, eu não posso pegar uma criança e ministrar ele, e ministrar ele, e ministrar ele. Eu preciso ter o entendimento que eles são crianças. Então, a gente ministra de manhã, a gente dá... No último, a gente alugamos brinquedos e tudo mais, fizemos... Futebol de Só que a sabão. ideia é deixar que eles sejam criança, mas que eles tenham um momento com Deus. Sim. E aí eu falei pra Aline, peraí, o primeiro, o segundo e o terceiro foram, né, a gente sabe o que acontece, mas foram igual. Eu falei, peraí, esse não vai ser diferente. Então, nós estamos atrás de alguém... Não pode falar. então eu não Tá posso bom, falar. tudo bem, tá tudo bem. Não pode falar. Não posso falar. Não, Ai, meu Deus. Mas é algo tem que que fica ser aí. aqueles pais. Fica aí no ar, fica Que aí pro no ar. próximo retiro nós estamos trabalhando, tentando trazer algo inovador para eles. Diferente. Sim. Meu Deus. Para as crianças, porque senão Com eles vão falar certeza. assim, eles vão falar, A peraí, mesma coisa, é a mesma já sei o que coisa. vai E não acontecer. só por isso, né? A gente quer tanta coisa nova, a gente quer tanto viver Então, coisas E novas. Deus também é criativo, né? O nosso Ele objetivo é inova isso. O nosso objetivo é ouvir a voz de Deus e deixar. Então, assim, eu queria, de fato, deixar um recado, assim, aproveitar esse espaço, porque eu sei que isso vai invadir corações, eu sei que isso vai... Em nome de Jesus, porque a vai, gente tá vai impactado. quebrar corações de pais, porque assim, Eu já tô o ministério infantil, eu queria que as pessoas quebrassem esse paradigma, tipo, de que o ministério infantil é só tirar. Ah, meu filho vai crescer, ele vai pro retiro. Ah, meu filho vai fazer parte. Porque existe pessoas que chegam no final de uma festividade e dizem isso pra gente, por que meu filho não fez nada? Nossa. A minha vontade é falar, o que você fez Meu Deus, é. com ele durante um ano? Porque a festividade acontece. Mas o que você incentivou? Você está esperando só de mim? Sim. Porque Ou às assim... vezes foi o mesmo, mas ele cantou de novo. Não é mesmo? Aham. Ele teve um incentivo do pai, Sim. da mãe. Ele tá ali porque o, O pai semeia no acreditou. ministério, né? E é muito doido, porque quando eu tava falando com a Carla sobre o tema da festividade de vocês esse ano, a gente tava conversando, debatendo, ela falou assim, não, o tema da festividade também é desperta. Eu falei assim, meu, mas que louco, né? Porque pra uma criança despertar, tem o pai, eu pensei que ela era criança, o pai, ele primeiro acorda, ele vai lá chamar o filho. Eu falei assim, então, peraí, primeiro o pai precisa despertar. Então, Sim. cadê? Justamente eles falaram, os pais despertando para falar assim, eu preciso semear no chamado do meu filho. Eu preciso falar pro meu filho, toque um instrumento, seja fiel na obra, dê o seu dízimo. E que eles falaram, dando exemplo. Porque eu olho para vocês e eu vejo pais, porque vocês falaram, vocês tiveram filhos, vocês serão pais, os primeiros Sim. pais que despertaram e falaram assim, eu não posso aceitar que a minha filha viva isso. ações. Eu não posso, como pai, aceitar que seja só o mesmo para eles. Eu não posso aceitar que eu venha alguém num domingo e dê pro meu filho uma instrução, mas a semana eu não fale nada. Na semana eu não mostre quem eu sou. Porque eu lembro até do pastor falando assim, pastores falando que o meu verdadeiro chamado acontece dentro da minha casa. Isso. O meu verdadeiro chamado existe quando a minha família vira e fala assim, esse é o Wagner, essa é a Aline, porque dentro da minha casa eu sou o mesmo quando eu subo no altar. Exatamente. Então, Você meu tira, Deus. você tira pela ceia das crianças. Para muita gente, dar ceia para as crianças, uau, que isso? É um pecado você tá dando ceia, tá? Mas aí você me Momento de O que é mais consagração. fácil?
Você ensinar a criança a não pecar, ou é mais fácil você ter que trazer a criança do pecado? É mais fácil você construir uma casa ou você desconstruir e construir novamente? É isso que as pessoas precisam entender. Então, quando a gente pega lá em casa, quando a gente faz ceia, a ceia, eu, a Aline e a Giovana, senta aí. O que é isso? Ela já sabe. Uau. Isso é um suco que representa o sangue. E isso é um pedaço de pão que representa o corpo de Cristo. Mas por quê? Porque ele foi para a cruz e tudo mais. E talvez ela conta, minha filha tem 4 anos. E eles vão falar assim, Uau. mas a criança não sabe a intensidade. Quantos adultos não sabem a intensidade? É isso. Eita. Tá aqui no momento da ceia Ceia e no outro... saiu virou as costas, da a mesma porta para coisa. fora. É isso. Entender o quê? É muito mais fácil a criança entender e levar essa dimensão, ter essa intensidade do que significa e viver isso do que muitos adultos. Mas isso, na verdade, é um coração de um fariseu, né? De uma pessoa religiosa. Porque enquanto você falava, lembrei muito de Jesus falando, né? Para aqueles caras, assim, é mais fácil eu falar para esse cara se os perdoados foram perdoados ou levante e anda, né? Então, é isso, né? Então, assim, os caras estão em uma mentalidade ainda religiosa, né? Então, é isso, assim, não pode nas crianças e tal. Então, Mas é um isso, Gu, perigo. de fato, os pais precisavam quebrar isso. Uhum. Às vezes a gente espera do pastor, a gente espera do líder, mas quando o pai quebrar isso, ele não vai aceitar estar numa igreja onde o filho dele não vai ser ministrado. É isso, sim. é isso. Porque assim, se eu tenho uma cultura de ensinar o meu filho a fazer, e eu vou para uma igreja em que não tem isso, peraí. Ou eu vou para uma igreja, o que você chegou... O que você aprendeu? Eu tava pintando, tava brincando, tava comendo. Tá, não é isso que eu quero para você. Você está num lugar que te dê um incentivo para você crescer. Sim. Então, como eu falei, eu queria deixar, porque assim, eu queria que os pais tivessem um entendimento que não é só deixar. Porque muitas vezes, de 40, 50 crianças que nós temos no ministério, tem pais que nem nos conhecem. Mas o filho está lá embaixo. Porque desce onde que é? Desce lá. Desce Tem lá. salinha lá embaixo. Quem é a tia aqui? Quem que vai ficar? Quem cuida? Quem é o líder? Porque assim, se cada domingo tem alguém, quem é o líder? Tem criança, a gente sabe que a gente tem um afeto. Mas eu não conheço os pais. Porque às vezes eu falo, vai lá, chama seu pai que eu preciso falar com ele, preciso colocar ele no grupo. Não desce, não vai embora, não Meu sabe. Deus. Então, assim, é uma situação de você entender, peraí, eu preciso saber onde que meu filho está, o que meu filho está fazendo, o que meu quem ele filho está. precisa para crescer. Porque não é só sobre isso, não é só sobre um domingo de ficar. É ter um entendimento que, assim, é o que eu falo para os maiores. E falo para a Aline, né? Eu fico mais com os maiores, a Aline fica mais com os intermediários pequenos. E eu falo para ela, vai sair um momento que os grandes vão sair e eu vou começar a trabalhar. Talvez, eu não sei, daqui 2, 3 retiros, já não vai ser mais esses grandes, então vai ser com os menores. Tiaguinho, Daniel, Bernardo, essas crianças que estão crescendo agora, que estão conseguindo ter essa evolução. Mas eu preciso entender o tempo deles, de Bíblia, de leitura. Porque não adianta eu chegar para eles agora e falar, vamos fazer um culto no lar. Eu não sei ler. Então, eu preciso entender esse tempo. Aí entra essas ilustrações de desenhos, que você tem que saber qual o momento certo de inserir ali a leitura da Bíblia, a interpretação da Bíblia, né? Mas os pais são muito importantes. Então, quando os pais entenderem isso, quando os pais entenderem que, assim, que o ministério infantil, ele não vai ser o futuro, ele é o futuro. E o problema é você não parar. Ele é um presente, né, Você, na não, igreja. você tem que parar e fazer isso. Tudo vai se resolver, a nossa igreja vai, as igrejas vão se resolver quando os pais entenderem. Aí fala, eu traria até aqui agora o Ministério de Jovens, quando alguns jovens não querem estar na igreja, e aí os pais vão cobrar dos jovens, olha, dos líderes, por que meu filho... Mas espera, quem é seu filho dentro da sua casa? O que você faz? O que você acompanha do seu filho? Ele é jovem, mas tá. Você acompanha, você incentiva, ele vê alguma coisa em você, porque se ele não estiver vendo... ele vai ser isso. Sim. Então não adianta você cobrar dos líderes o que você, como pai, não pode fazer dentro de casa. Então, assim, eu deixo assim de um incentivo para as igrejas, para os líderes, para os pastores, incentive o Ministério Infantil. Sim, super. Nossa, esse podcast aqui tá sendo destruidor, né? pontos de reflexão para todos os lados, para de fato você parar, ouvir, né? Depois volta de novo, volta, ouça de novo essa conversa. Na salinha. Desce na salinha. Desce na salinha. Pra salinha. Não, mas aí fala de descer na salinha, que eu até falei pra ele, não, deixa que eu quero falar no podcast. Eu, domingo, desci na salinha. Mas eu queria dizer que, assim, acho que é tão louco tudo que a gente tá ouvindo aqui, que quando a gente fez o aquecimento, ele me gerou chaves, né? Eu falei assim, meu Deus, porque, que nem eu falei, eu tenho 2 sobrinhos, eu tenho um menino e uma menina.
que o Gustavo vê, eles são pra frente de um jeito assim que fala, meu... E eu tinha essa mentalidade. Eu não tenho por que semear na vida deles. Não, eles são muito pequenos, eles não vão entender. Eles não vão ter essa visão. Natural. E eu tava com esse pensamento. E aí, domingo, eu falei, vou pra igreja. E o meu sobrinho, um domingo, ele falou pra mim assim, quero ir pra igreja com você. Aí eu, não, hoje não dá, mas vamos combinar. O Gu falou pra mim, você perdeu uma oportunidade. E Deus, pela graça, me deu outra oportunidade. Eu falei pra ele, vamos pra igreja com a tia? Ele, vamos, super animado. Aí até minha família perguntou, você quer ir mesmo? Ele falou, quero. E aí ele quis ir, minha sobrinha, eu quero ir também. Ele vai, eu também vou. Então eu já ia com os dois. E aí a tia do meu sobrinho, ela é adolescente, eu falei pra ela, quer ir comigo? Aí ela falou assim, ai, não sei. Eu falei assim, vamos, vai ser legal. E aí na hora eu pensei, eu vou levar ele, já vou pra um lugar só. Sim. Vou pra salinha. Eu sei que o culto vai ser bênção, mas eu vou pra um lugar onde eu sei que vai ser intencional pra eles, né? E aí eles não quiserem, o meu sobrinho tem 6, a minha sobrinha tem 8, mas aí a Maria tem 13, eu falei assim, vamos pro adolescentes. E aí ele pegou e quis ir junto. Então eu sentei nos adolescentes com a palavra sobre perdão. Eu contei até pra Gabi ontem, que foi a Gabi que tava de escala, a Gabi do Rafa. Eu fui ministrada. Eu fui ministrada. E, tipo, e foi tão incrível isso de vocês trabalharem uma palavra específica, que foi uma palavra que eu precisava ouvir. Falou sobre perdão. E aquilo me pegou de jeito, assim. Eu falei assim, meu Deus, olha isso. E aí, no momento de abrir a Bíblia, eu abri a Bíblia pra ler e eu fui mostrar pra eles que minha sobrinha aprendeu a ler. E ela falou assim, onde que tá? Aí eu peguei a marca-texto, pintei, ela quis ler. Aí, onde que ela tá falando agora? Deixa eu abrir pra ler? Aí eu falei pra ela, não, aqui tá a Bíblia. Ela tá lendo essa história. E ela ali querendo ler. E aí eu falei assim, meu Deus, olha o que tá acontecendo aqui. Olha o que tá acontecendo aqui. E aí eu fui ministrada, eu falei assim, e eu falava sobre perdão, eu falei assim, e a Gabi super ali falando da realidade deles. O perdão na escola, o que um amigo te fere. E aí, beleza, foi o culto, foi uma bênção, fomos embora pra casa, cheguei em casa, indo pra casa, eu falei pra eles, e aí, vocês gostaram? A minha sobrinha, gostei. Eu falei assim, que legal, você se interessou por ler a Bíblia, né? Ela falou assim, eu falei assim, se eu te der uma Bíblia, você vai querer? Ela falou assim, vou sim. Aí ela falou assim, mas se você me dar uma Bíblia, eu vou ir nos cultos de domingo com você e o tio Gu? Aí eu virei e falei assim, você vai. Sim. Você vai, você vai sim. E aí eu peguei, deixei eles na casa da minha irmã, dei o tchau pra todo mundo, pra ir pra minha casa descansar. E aí a minha sobrinha falou assim, ó, não esquece da minha Bíblia, tá? Aí eu falei assim, tá bom, pode deixar. Aí o meu sobrinho, eu também quero. Aí eu fui pra Maria, você quer uma Bíblia? Ela, quero. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? É isso. Tipo, olha a chave que o tio Wagner Cellini primeiramente virou na minha vida. E eu ir lá, eu vi aquilo que estão fazendo nessa geração, nessa próxima geração, que a gente sempre fala, ao ponto de eu conseguir, com 3 pequenos, que beleza, não aceitou Jesus, mas eu tenho certeza que uma semente foi lançada na vida deles. Uma semente que, literalmente, sementinha. E eu fiquei assim, meu Deus, olha o que tá acontecendo. Eu falei assim, preciso comprar essa Bíblia. Depois vocês vão me ajudar, tá? É muito louco, assim, quando a gente fala sobre a salinha, essa importância. Porque eu lembro de uma das confraternizações que teve esse ano. Enquanto estava todo mundo festejando, estava com a porta fechada, rejuntando o piso. A gente tinha acabado de colocar o piso. E me passou um filme na cabeça, assim, tipo, cozinha, lá fora, na rua, na minha casa, ser acuado lá em cima, em vários lugares você fala assim, meu Deus. E hoje você tem um espaço, aí você fecha 3 salas. E aí você fala, tá, você está satisfeito com isso? Não, não estou satisfeito. E não é um egoísmo quando a gente fecha as portas e fala, não, aqui é o nosso canto, a gente está preservando o cantinho eu olho assim, deles. eu olho lá dentro e falo assim, tem muita coisa para acontecer. Eu preciso investir muito mais sobre isso. Eu preciso comprar TV, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Mas só nós sabemos a luta que foi para finalizar. A última parcela nós iremos pagar agora, no mês que vem. E assim, só quem está mais próximo da gente viu o quanto isso nos gastou, o quanto isso mexeu com a minha estrutura. Mas foi muito gratificante. E aí, quando você vê relatos como esse, testemunho como esse, você fala assim, vai valer a pena. Está valendo a pena, porque assim, são situações que você fala, não é egoísmo, não é você olhar... Porque não é algo nosso. Se de repente Deus falar, não é mais aí que eu quero que vocês fiquem, é da igreja, é do ministério, não é nosso.
E é um legado que você deixa. Né? Super. Sabe? É tipo, eu olho, quando eu cheguei pro pastor, eu falei, pastor, você tem muita coisa, deixa a gente tomar conta. Isso foi muito bom para mim entender que a obra não é fácil como a gente pensa. Então foi muito desgastante. Eu senti de fato na pele quanto é. Conseguimos fazer? Conseguimos. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas é uma situação de eu olhar e falar assim, eu consegui cumprir, porque Deus me deu graça, porque pessoas ajudaram, porque nós conseguimos. Só que além de tudo isso, ainda tem muita coisa para acontecer. Aleluia. E aí, quando eu olho para aquelas crianças, os maiorzinhos, o nosso maior objetivo neles é fazer deles tios sementinhas para que eles tenham o entendimento que o reino não para. Que eu não passo por um setor e fico. O setor te usa para você influenciar mais e mais. Então, assim, eu acho que o Ministério Infantil ele vai muito mais do que as pessoas imaginam. Louvado seja Deus. Porque normalmente as pessoas entendem isso, vamos tirar do culto Aham. e vamos deixar lá embaixo. O Ministério Infantil vai muito mais além. E assim, se a gente for parar, a gente faz uma vigília aqui, porque ainda tem relatos. Com certeza. Tem relatos com que a gente certeza. nem chegamos à ponta. Então a Ai, gente com tentamos. certeza a gente vai ter que puxar uma segunda parte aqui, Opa, gente. nossa, com certeza. Pelo Nós amor podemos de um dia Deus. trazer eles para. Com certeza. certeza. Vamos Trazer eles combinar aqui, isso. pega alguns aqui para eles darem testemunho combinar isso. do Sim. que é Nossa, o que é sim. um lado de quem é ministrado. Glória a Deus. Né? Nós Super. falamos Vamos quem ministra, combinar a de gente fazer traz isso. eles para um dia eles Glória a ministrarem. Deus. Acho que até ouvir os pais. Porque eu creio que daqui nós sairão pais transformados. Sim. Pais que vão virar essa chave em nome de Jesus. Eu acho que eu acho que é uma palavra que dá para levar assim para fora, não só dentro da casa, mas incentivar pessoas que têm, na sua igreja tem, então trabalhe sim, Aleluia. de um podcast, através Em de uma Jesus. de uma simples entrevista que a gente consegue entender e falar assim, poxa, isso vai muito mais além do que a gente imagina. Deus. Às vezes vocês pensam, falam, vou fazer uma entrevista, vou fazer um, mas para quem está ouvindo, e se ele compartilha isso vira um rio. Sim. Porque uma água, quando ela é derramada, nunca mais ela volta. É. Oh, Ela só vai embora. aleluia. Eu creio que o podcast é isso. Eu acho que, Amém. que são sementes que vocês estão colocando e somos muito gratos Sim. pela Gente, oportunidade. Eu não tô conseguindo fechar. Eu não tô conseguindo finalizar Nossa, essa sim. conversa. Não dá. Somos Não muito dá. Se gratos. deixar isso, não fica aqui dá. com vocês falando. eu vocês tô sabem. fazendo isso porque eu Mas sei tá que assim, certo. Por favor. nós tínhamos Toma o muito mais relatos. microfone, né? Tô Passa o conseguindo. microfone. Tem muitos relatos, assim, tem relatos de crianças, enfim, não vou nem abrir assunto pra gente não esticar, mas assim, É, a gente volta Parte pra audiência. dois, Cadê? por favor. Já levantem porque isso, assim, parte tem dois, relatos porque, que olha, que tem testemunhos vivos de crianças que talvez não, né, não foram abusadas, crianças que talvez foram salvas Sim. por um momento de Uma ministração. ministração. Eu Sim. acredito. Então, assim, é algo que assim vai, Ai, é muito gente. puro, é muito e Meu assim Deus. é só isso. Eu só fico triste quando eu vejo os ministérios, os pastores, as lideranças não apoiando isso. Eu não digo da Corban, eu digo de geral, porque Geral, assim sim. nós todos somos uma Mas própria no igreja. desacreditar das crianças. Porque você só quer dar o valor para a criança quando ela está em cima de um altar, quando ela já é um obreiro, só que você esqueceu de todo um passado. Ah, sim. Então, assim, quando você honra hoje, lá na frente ele vai te honrar. Total. Acho que a gente pode falar que quando você semeia hoje, lá na frente você vai Exato. verdadeiramente ver o fruto. Então, assim, eu acho que Deus, ele... Claro, né, não tem nem como falar, Deus foi muito feliz na escolha dele, porque ele já sabia disso, mas assim... Eu sou muito feliz em... Eu não digo da liderança, mas eu sou muito Glória a feliz Deus. em Deus ter aberto o Ministério Infantil dentro da Corban. Porque não é o Wagner ou a Aline, ou é a Carla, ou é a Lana, ou é as meninas, a Thalita, a Mônica, a Gabi, a Alana. Não é sobre essas pessoas, porque qualquer um de nós amanhã podemos não estar aqui e o Ministério Infantil vai fluir. Sim. O problema é estar na visão para onde elas querem levar essas crianças. É. É isso. Meu Deus. Porque às vezes tem pessoas que não querem levar a lugar nenhum. Então, enquanto tem pessoa, Deus vai investindo, vai semeando e nós vamos só fazendo o trabalho. Lindos. isso, gente. Muito, mas muito, mas eu- muito obrigado por toda essa riqueza. Eu- Né? Acho que eu saio daqui com um tesouro, assim, que eu vou levar pro resto da minha vida.
Como é bom poder ouvi-los. Obrigado por compartilharem a vida de vocês. Obrigado por dar esse espaço, porque muita gente... Estamos na igreja, sabem quem é os líderes, mas não sabem a história, não sabem o que Sim. aconteceu para chegar até aqui. Acho que muitos E nem pais... do nosso trabalho, né? Como Muitos o Wagner pais. citou, Super. do que nós fazemos, do que nós deixamos. Talvez pensar a criança aprendeu isso sozinho. Aham. Não houve Foi um vídeo da internet, né? É. É Mas isso. não, existe um trabalho, existem vidas, existem vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito, muito obrigada. Como esse podcast Muito vai ir por muitos anos, vai ter um tempo Não, em que uma Jesus. criança vai vir aqui, ela vai ministrar Eu creio. Sem e falar, dúvidas. olha, desde lá de baixo, ela vai contar Nossa, a sem história. dúvidas. Eu creio. Sem E eles vão dúvidas. contar o que eles já viram, o que Que bom. eles são, Um a dia, liderança né? que eles Aquele estão. um dia. Que bom, estamos Existe. registrando tudo isso. É. Porque assim, eu Glória a sou Deus. muito grato a Deus. Assim, eu sou muito grato a Deus de ter rachado meu ministério, né? Ter aberto os meus olhos de falar, puxa, é isso. Aceita Glória a o que você tem que Deus. fazer. Uhum. E a gente não se importa de ser chamado tio e a tia, não. Não, pode chamar de tio e tia, pode chamar de paixões, os nomes. Os paixões. É. os paixões. Não, pra E mim já é deixamos- paixão, porque olha, E não temos problema, tá? Podemos, outros casais podem se chamar de paixão, nós não temos esse problema. Nós Plágio, é dividimos, plágio. Não, nós dividimos. Não Entendeu? patrulheiros. Nós dividimos porque, assim, eu acho que foi algo que Deus nos deu e que vai dar para muita gente também. Glória a E Deus. que vai fazer na vida de muita gente também. em nome de Então, Jesus. assim, o que aconteceu na nossa história, acredito que outras pessoas vão vir aqui, vai contar histórias mais maravilhosas do que as nossas e vai contar testemunhos mais maravilhosos, mas o fato é que todos que sentarem aqui para ministrar a vida de pessoas que estão nos assistindo serão mais ministradas nesse momento, nesse ambiente, do que imagina. Sim, super. Porque antes da gente começar, nos bastidores, eu falei assim, quando começar, me ajuda a começar, porque depois a gente não para, mas assim, é um misto de sentimentos. Você quer chorar, você tem que segurar, porque você tem que falar, e aí você Sim. ministra nos olhos. Quando eu vejo você chorando, eu falo, meu Deus, assim, é o próprio Deus nesse ambiente. Então, assim, eu creio que muitas pessoas vão vir aqui que vai fazer mesa coisas aqui é muito poderosa. Deus é incrível. avassaladores, assim. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado vocês que estão aí em casa É isso, com a gente. gente. Muito obrigado. E pelo amor de Deus, compartilhem isso Nossa, daqui. por favor, Né? compartilhe. Lancem Diga essa isso como chave. morreu de fato. Sim. É, Pra mande todos pra os quem lugares. você conhece que tem filho, pra quem é tio, porque eu sou tia, gente. Então manda pra todo mundo que tem uma criança em casa, um adolescente, pra que em nome de Jesus essa chave seja virada nessas vidas, Em pra nome que elas vivam o chamado delas desde hoje, Para desde que sejam agora. incentivados das igrejas, Sim, né? Para que tenha esse justo. incentivo de Exatamente. entender que o ministério não é só tirar do meio do culto. Exato. É, Então, e vai não é muito só mais. quando ela tem consciência. Vai muito mais. Maravilhoso. né? Muito obrigado, gente. Muito obrigada. Então fiquem aí com essa É isso. semente poderosa. Poderosa. Super beijos. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.